Uma força que vem de ter descartado quaisquer emoções desnecessárias. Independentemente do que aconteça, uma mente capaz de cálculo frio e construção meticulosa da estratégia ótima, que produzirá os resultados mais eficientes. Este homem é conhecido como Olsen. Roda a vinheta! E aí, seres humanos! Bem-vindos a mais um vídeo do QG do Panda. Hoje nós iremos falar desta máquina de guerra conhecida como Olsen. Frio, calculista, meticuloso, Olsen, um dos personagens mais fascinantes de Kingdom. Hoje nós vamos explorar a mente brilhante por trás de um dos maiores generais de King, um homem cujas ambições e estratégias mudaram o rumo da guerra durante o período dos reinos combatentes. Bom, vamos à apresentação do personagem. Olsen é um dos 6 grandes generais de Qin, ao lado de Kank e Otunra. Sua reputação não se baseia apenas em vitórias, mas também como é que eu posso dizer? Ele alça seus objetivos com frieza e precisão. Mas no final, quem é este homem por trás da máscara? Desde o início da história, Olsen é retratado como um líder que prefere deixar suas ações falarem por ele, com poucas palavras e muitos planos. Ele, como é que eu posso dizer? Ele construiu uma carreira baseada na lealdade ao reino de Qin, mas também com sua própria ambição pessoal, saca? Tipo assim, ele quer ser rei, mas e aí, como é que a gente vai fazer? O que torna Olsen tão especial é a capacidade dele intervir os movimentos do inimigo e usar o terreno e os recursos tipo assim, ele consegue usar o terreno e os recursos a sua própria vantagem para ele sempre estar à frente do seu oponente. Em vez de confiar apenas em força bruta, ele prefere vencer por meio de estratégias meticulosas bem planejadas. Um exemplo claro disso foi na campanha de Gyou, quando outros generais focavam em ataques diretos. Olsen construiu fortificações temporárias para desgastar o inimigo e minar sua moral, cara. Que personagem é esse? Seu foco sempre foi vencer com o mínimo de perdas, tanto de homens quanto de recursos. E na verdade, eu acho que é isso que todo general tem que alcançar, sabe? Mas não se engane, apesar da lealdade aparente a Qin, Olsen é movido por algo maior, sua própria, ele tem sua própria ambição. Há quem diga que ele não luta apenas pelo reino, mas também por uma visão de grandeza própria. Sabe, isso é palavras do próprio mangá, tá? Do próprio mangá. Quem sabe ele até mesmo, ele tem uma ambição nítida de ser rei, e isso torna um dos personagens mais interessantes de toda a obra. Porque quando você percebe ali naquele meio que existem personagens que eles têm, como é que eu posso dizer? Tipo assim, Moubu, não, eu vou lutar e eu não quero ser rei, eu não quero ser porra nenhuma, eu preciso só de recurso pra me manter um exército e lutar. E Otunra, tipo assim, eu vou ajudar o povo da planície, e assim eles permitirão que a gente viva em paz nas montanhas. O Tou é... basicamente, ele segue a trajetória do sonho do Oak, então ele é leal ao sonho do Oak, que foi leal ao sonho do Heisei. E o Shin é a mesma bosta. O Shin, ele tem o objetivo de se tornar um grande general, mas ele é leal ao sonho do Heisei. O Olsen, cara, ele não é apenas um general, ele também é uma figura que inspira lealdade absoluta nos seus próprios soldados. Tipo assim, se você for ver durante toda a obra, os homens do Olsen, tipo assim, eles são cegos na liderança do Olsen. Eles não discutem ordens, eles não têm questionamentos igual você vê em alguns exércitos. Tipo, por exemplo, você vê no exército do Shin, porque a gente tá indo pra lá. Você vê, por exemplo, em outros exércitos, tipo do rei, que o general tem certeza. E aí você vai ali tendo como é que eu posso dizer? Um desembolo muito interessante entre os personagens. Mas dentro do exército de Olsen, enquanto o Olsen não dar a ordem, ninguém faz nada. Eles nem chegam a perguntar: general, o que nós vamos fazer? Eles esperam. Teve apenas uma cena ou outra assim no mangá, durante a obra, que os personagens não sabiam o que fazer, porque eles não tinham ordem do Olsen, estavam numa situação ruim. Uma delas foi durante a campanha para dominar Gyou, né? Que o general daquele momento, eu esqueci o nome dele, não consigo lembrar, que ele, tipo assim, que ele teve que enfrentar 2 generais de Zal, e o cara ficou extremamente ferido, e eles queriam colocar o Ron como general, mas eles não conseguiram.
E eles ficaram. E também teve uma campanha mais pra frente, onde que, tipo assim, que o Olsen tinha sumiu, e os caras não sabiam o que fazer. Tipo assim, tomando cu, né? Os caras 300 anos de empresa e não sabem o que fazer, porra. Mas tipo assim, a lealdade que os homens têm ao Olsen é um fruto da sua habilidade de manter a calma em qualquer situação. Ele nunca colocou sua equipe em um risco desnecessário. É até dito na obra muitas vezes que o Olsen, ele só trava batalhas que ele pode vencer. Porém, para outros generais, até mesmo o rei, Olsen é uma figura enigmática, cara. Sua falta de comunicação direta e o seu comportamento reservado faz com que muitos questionem suas reais intenções, saca? Afinal, um homem que pensa tão longe poderia facilmente planejar algo contra o trono, saca? Então é um dos pensamentos que passa na obra o tempo todo. É aquela dubiedade, sabe? Se você tá vendo a obra de Kim e ao mesmo tempo você fica naquela, será que o Olsen é leal mesmo? Será que dá pra confiar nesse filho da puta? Será que dá pra dar tipo 200 mil soldados pra esse cara? Será que ele não vai voltar com os 200 mil, não? Putz, complicado. E tipo assim, e ao longo de Kingdom, Olsen deixa tipo assim uma marca, tipo assim, em cada campanha que ele participa, cara, é incrível. Ele é a personificação do que significa gênio de estratégia. Mas ele também levanta tipo assim questões sobre ser leal, será que sua lealdade aqui é genuína, ou que ele apenas use o reino como ferramenta para o seu próprio objetivo. E isso é uma das paradas que eu acho tão legal em Kingdom, é que mesmo personagens que parecem tão pretos e brancos, eles têm camadas de personalidade, camadas de aprofundamento não explícitas, porque o autor não precisa ficar lá, agora ele pensa isso e tal, não. Tipo assim, uma narração estilo, sei lá, Hunter x Hunter, onde o autor fala, nesse momento ele pensou que talvez e não sei o que, e que ele chega lá, vai... Não. É uma camada que está por cima da camada superficial. Então, tipo assim, você não sabe, desculpa, por cima não, por baixo da camada superficial, que você não sabe realmente uma intenção do personagem, mas a própria história, ela não te explica, mas você lendo o mangá, ele te permite entender isso. E isso que é uma das paradas em Kindle, ele não trata o leitor como um burro, ele não trata o leitor como uma pessoa ignorante, ele sempre trata o leitor como alguém inteligente o bastante para entender essas pequenas complexibilidades que a obra te permite. Independente disso, não há como negar que Olsen, essencialmente para as vitórias de Kim, tipo assim, ele foi essencial para a maioria das vitórias de Kim, e para a construção, tipo assim, para a construção que se tornará, tipo assim, o Império Unificado da China, cara. Ele é um personagem que representa força do intelecto sobre a força bruta, uma lição importante, cara, em qualquer época. Se você ler Sun Tzu, é uma das lições que Sun Tzu mais ele trava. Uma guerra que você não precisa matar ninguém e ainda assim você ganha, é a melhor guerra que você pode travar. Fora disso, ainda tem, como é que eu posso dizer, um breve comentário, né? E você? Tipo assim, o que acha do Olsen de fato? Tipo assim, se você perceber, ele possui, cara, só no enredo dele ali, ó, no entorno das tropas dele, fora que ele é da família Wu também, fora que tem muitos pensamentos muito interessantes. Por exemplo, essa frase aqui, ó: enfrentar este homem sempre dá a sensação de que está sob uma pressão incrível. A razão para isso é que toda vez que esse general olha para nós, é como se ele nem pensasse em nós como seus próprios aliados. Cara, e isso é uma das paradas que deixa o Olsen ser muito maior do que ele realmente aparenta no mangá. Porque você ter uma pessoa, como é que eu posso dizer? Uma pessoa tão incrível, tipo assim, o Olsen, mesmo ele tendo todos esses problemas, eu ainda vejo ele como um dos personagens mais incríveis de toda a obra. Por quê? Porque, cara, tipo assim, um senso de necessidade absurdo, uma frieza para estratégias absurdas, uma capacidade de bolar planos absurdos. Tanto é o plano, se você tá vendo agora na sociedade, ele bolou um plano para transformar a Guiou em uma cidade praticamente morta, onde que ele fez gafanhotos, né? Fez todas as aldeias, não matou ninguém, só roubou a comida das pessoas e fez as pessoas todas irem para a cidade, para a maior cidade possível. Já que não dá para derrubar a cidade, então vamos fazer todos morrerem de fome, porque eles vão abrir os portões para fugir. Fora que Olsen, ele tem, como é que eu posso dizer, uma das paradas mais interessantes de toda a obra, que Olsen diz para Riboku desse jeito: que banal, os anos de história de um rei nunca foram algo
para salvar o estado da aniquilação. Tudo que é preciso que um estado seja comandado por um bando de imbecis. Só isso já é mais do que o suficiente para fazer cair de joelhos. E isso é uma das paradas que eu acho mais incríveis no próprio Olsen. Uma das curiosidades interessantes que eu vou deixar no final do vídeo, a partir de agora todos os vídeos sobre personagens de Kingdom vão ter essa curiosidade, é que o Olsen, ele também é reconhecido como Yang Jian, baseado na figura histórica, o personagem é baseado na figura histórica de Wang Jian. Se você não sabe quem é, vai pesquisar a história, otário, entendeu? É tipo assim, e tipo assim, se você entender, cara, é incrível. O Olsen, ele possui as características mais interessantes. Ele possui intelecto estratégico, é um gênio de guerra, sendo capaz de prever os movimentos do inimigo com precisão. Ele é famoso por traçar planos que maximizam as chances de vitória, mesmo em situações desfavoráveis. Eu acho interessantíssimo isso. Uma personalidade reservada, ele é um homem misterioso, com um ar de nobreza e um comportamento muito calculista. Sua visão sempre parece que está além do alcance dos outros. Tipo assim, ambição, o Olsen possui ambição, ambições pessoais, até mesmo a ascender ao topo por conta própria, ou se tornar um personagem extremamente perigoso, até mesmo para seus aliados, saca? Uma aparência marcante, que é uma máscara na cara. E isso torna o Olsen, uma das paradas mais absurdas. Mas é isso aí. Isso foi o que a gente teve pra falar desse grande general. E você, o que acha do Olsen? Ele é um herói? Ele é um homem movido apenas por ambição? Deixe seu comentário, não esqueça de curtir, se inscrever no canal para mais análises de personagens de Kingdom.